Quem inventou o comunismo? Billy Graham, antes de falecer, deixou escrito, entre outros: o comunismo é uma criação de Satanás. Pode um cristão tornar-se comunista? Sim, por ignorância, ou teimosia, ou mesmo por incredulidade. De minha parte, tenho até parentes comunistas. Até as igrejas estão contaminadas com essa criação de Satanás. O comunismo transmite uma mensagem falsa, disfarçado na unificação democrática de um povo. Na verdade, é um ditador enriquecendo-se ilicitamente à custa do confisco de bens dos liderados. Os exemplos estão aí à nossa disposição. Em Cuba, a família Castro tornou-se uma das famílias mais ricas do mundo, explorando suas vítimas. Hoje no Brasil, tem a família Lula. Antes de ser presidente, era pobretão e um de seus filhos era faxineiro num zoológico. No entanto, hoje Lula e seus filhos é uma das famílias mais ricas do Brasil. Enquanto isso, criou mais de 13 milhões de desempregados e pessoas passando fomes neste país. Na Venezuela, enquanto o povo come comida das latas de lixos, Nicolás Maduro faz refeições caríssimas nos restaurantes de luxo. Certa ocasião, o missionário, numa visita a parentes em Cuba, nos momentos das refeições, tinha que partilhar o pouco que tinha direito com o missionário. O missionário, indo à padaria comprar mais pães, além da cota determinada pelo governo, ouviu dos padeiros: não podemos vender. É regra determinante do governo Fidel Castro. Se desrespeitarmos suas regras, seremos severamente punidos. Agora a vítima está sendo o povo venezuelano. Agora o PT e aliados estão fazendo de tudo para implantar isso no Brasil. Voltamos à pergunta: é possível um cristão, entre aspas, se tornar comunista? Estou relendo um livreto escrito por Richard Wurmbrand com o tema Era Karl Marx um satanista? Karl Marx foi um instrumento criador do comunismo para expor o seu ódio contra Deus. Karl Marx foi um cristão. Na sua rebelião contra Deus, entre outros, deixou escrito alguns pensamentos relativos à sua conduta. Assim, ele disse: meu desejo é construir para mim um trono, cujo topo seria frio e gigantesco. Sua fortaleza, o medo sobre-humano. E a negra dor, o seu general. O príncipe das trevas me vendeu uma espada. Contudo, os meus braços são possuídos de força para agarrar e triturar você com a força de um furacão. Enquanto para nós um abismo se abre nas trevas, breve bradarei gigantesca maldição sobre a humanidade. Pedaços com as minhas contínuas maldições. Ou seja, eu o reduzirei a pedaços com as minhas maldições.
Ensino palavras misturadas com confusões demoníacas. Assim eu perdi o direito ao céu. Sei disso perfeitamente. Minha alma, outrora fiel a Deus, está destinada ao inferno. Todos os satanistas ativos destruíram vidas. O mesmo sucedeu com Karl Marx. Conforme afirmou Billy Graham, sendo o comunismo movimento criado pelo diabo, podemos afirmar que ser comunista e ser cristão ao mesmo tempo significam o ditado: acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Vamos à leitura de alguns textos bíblicos. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que concordância há entre Cristo e os demônios? Ou que parte tem o fiel com o infiel? 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 e 15. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, 5 e 7. Há uma lamentação que o povo brasileiro está dividido. Mas quem está dividindo? Esse espírito diabólico que criou o comunismo. Mesmo nas questões políticas, se estamos em comunhão de fato e de verdade com Jesus Cristo, fica fácil definir qual é o candidato que Deus nos ilumina para escolhermos para ser o governante do Brasil de Deus. Para conhecer aquele que Deus indicou, basta olhar para a sua história, ou seja, seus antecedentes. O rei Davi foi um homem guerreiro. No entanto, Deus o escolheu para ser o rei segundo o seu coração. Mesmo ele cometendo alguns erros inaceitáveis, no tempo de Jesus, o nome de Jesus era chamado de Jesus, filho de Davi. Ou seja, Jesus da descendência de Davi. Sei que as disputas políticas têm levado eleitores a agir como se estivessem torcendo por um time de futebol, não levando a sério os destinos da nação. Outros agindo como crianças mimadas, publicando piadinhas de mau gosto apenas para extravasar seu capricho infantil, mesmo sendo adultos. Que tal levantar o passado de cada candidato e escolher aquele que menos errou para governar o Brasil de Deus? O rei Davi não foi perfeito. No entanto, em Atos capítulo 13, versículo 22, foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, dada a sua transparência. Davi era um homem temente a Deus, e quando ele errava, ele deitava na cinza e pedia perdão a Deus por reconhecimento de seus graves erros. E Deus o perdoava e o mantinha como o grande homem segundo o seu coração. Que tal escolher o homem que errou menos, porém colocou Deus acima de tudo na sua campanha e no seu possível governo?